para frente. Então, esse vínculo familiar entre o alimentante e o alimentando, ele vem, né? Essa obrigação alimentar, ela é decorrente desse vínculo de parentesco, né? Como eu disse, pode ser, a gente diz que esse vínculo, né, entre o direito da prestação alimentar pelo vínculo de parentesco, ele pode ser recíproco. O que isso significa? Entre pais e filhos, e também extensivos aos ascendentes, tá, que seriam avós, recai a obrigação no mais próximo, em grau, uns em faltas de outros. Então, pode ser que, a princípio, seja necessário o pagamento de alimentos do pai para os filhos, né? E, posteriormente, pode ser que os pais necessitem, né? Já na idade avançada, necessitem desses alimentos que serão pagos pelos filhos, tá? E também significa que, no caso de alimentos recaindo a obrigação no mais próximo em grau. Exemplo, se o pai, o genitor, ficou obrigado a uma prestação alimentícia para o filho, mas este não tem condições de efetivar esse pagamento, então o parente de grau mais próximo, no caso se houver avós, ficarão obrigados até que esse genitor tenha condições de arcar com essa obrigação. Então, se o parente que deve os alimentos, no caso do exemplo aqui o genitor, que é ele que deve em primeiro lugar, ele não tem condições no momento de suportar com este encargo, ok? Então, são chamados a concorrer com ele os de grau imediato, tá? No caso, os de grau imediato são os ascendentes, que seriam os avós, né? Ou vice-versa. Sendo várias pessoas obrigadas a prestar esses alimentos, todas devem concorrer na proporção dos seus respectivos recursos, né? Então, se for intentada uma ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas, né, a integrar a lide, né? Que a gente chama as pessoas que devem integrar a lide, chamamento ao processo. Então, mais de uma pessoa for responsável pela prestação desses alimentos, ela poderá ser chamada nessa ação, mesmo que a pessoa, a parte autora, só tenha acionado uma parte que seria responsável, mas como teriam outras, elas serão chamadas ao processo. Quanto à natureza dos alimentos, eles podem ser classificados em naturais ou alimentos civis, tá? Alimentos naturais é quando eles respeitam estritamente aquele necessário à sobrevivência do alimentando. Só aquilo que for absolutamente dispensável à sua vida, como alimentação, saúde, vestuário, habitação, né? O mínimo indispensável para o alimentando sobreviver. Já os alimentos civis, eles são aqueles destinados à manutenção da condição social do credor, né? De alimentos. Aí inclui, além da alimentação, o vestuário, a habitação, o lazer, as necessidades de ordem intelectual, tá? E esses alimentos civis, eles são quantificados em consonância de acordo com as condições financeiras do alimentante, tá? Não basta só que o alimentando tenha a